Abre sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4. E o versículo de número 1. Diz assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamo-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre em toda a parte o morrer do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, em nossos corpos. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei e por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graças para a glória de Deus. Mas olha o 16. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Não nos atentamos para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporárias, porém as que não se veem são eternas. Aleluia. Ali o capítulo 4 inteiro faz sentido, faz muito sentido, porque Paulo, ele foi um grande discipulador da igreja, e esse texto ele fala muito comigo por conta desse cuidado que a gente precisa ter, para que as coisas que acontecem fora da gente não determinam como que a gente vai viver. Nós não nos movemos por circunstâncias. Então, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu chamaria ela de luz que traz ordem. Nós precisamos de luz. Toda vez que a Bíblia fala de luz, ela está falando de ordem. Então, querido, nós não temos que orar para que venha um avivamento. Eu acho que nós temos que orar para que quando o avivamento chegue,
a gente não perca, a gente não seja o ladrão da glória, porque esse avivamento ele vem, e já falamos inúmeras vezes sobre isso, que a espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. A gente já pode começar a viver algo pessoal na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, com os nossos filhos. Parece que a gente perdeu noção de servir com simplicidade, de fazer coisas simples. Coisas simples. Hoje eu e Iraci saímos com os cachorros de manhã e a gente passou na praça aqui na Beira Rio e tinha muitas famílias fazendo piquenique. Eu até achei uma toalha lá parecida com a camisa que eu tenho. Eu estou bem disposto a não usar mais aquela camisa. E as pessoas ali com garrafa térmica, bolo, pão, e tudo sentado em cima da toalha. Eu disse assim, às vezes a gente mora aqui há tanto tempo que a gente não presta atenção na beleza natural onde vivemos, porque a fartura faz isso. Quando chega um certo tipo de conforto, a missão fica em perigo e a gente vai dormindo sobre a espada. Às vezes você está aqui numa maravilha dessa, às vezes pessoas, quem veio de fora morar em Itajaí? Ô irmão, para na faixa, hein? Ô irmão, tem que parar na faixa, viu? Aqui o povo para na faixa. Vigia. Então às vezes a gente está aqui nessa beleza natural, pega a bicicleta, vai para a praia, né? No verão é calor para caramba, no inverno é frio, né? E você sabe quando alguém é de fora aqui, porque está 25 graus, o cara está de jaquetão. E eu fico pensando, coitado, quando vier uns 5, 6 graus, não vai suportar não. Mas às vezes a gente não presta atenção nas coisas boas que nos rodeiam. Por quê? Porque os nossos olhos não estão abertos. E a gente começa a olhar para as circunstâncias. E a gente começa a se mover pela circunstância. Então, nós temos que orar e jejuar, não é para que venha. É para que, quando a gente perceba, a gente não roube isso, a gente não seja perceptível o que Deus está fazendo. Por quê? Porque avivamento é de graça, Deus vai fazer de graça. Deus vai fazer porque Ele quer, amém? Tozer falou uma coisa interessante um dia. Ele disse assim, que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Deus não se curva à nossa pressa nervosa, e Deus também não adotou métodos da nossa era imediatista. Deus não adotou métodos nenhum. O homem que deseja conhecer a Deus, ele precisa dedicar-lhe tempo, e muito tempo. Isso diz Tozer. Então, pastor, mas a luta, irmã, turbulência é necessária. Turbulência, ela remodela os próximos dias para a gente. Então eu não sei quanto a você, eu estou com muita esperança. Eu estou com muita esperança, muita alegria, não é? Então toda turbulência, eu penso que ela veio para remodelar. Então, a Bíblia está dizendo que esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. O texto que nós lemos está falando que Deus vai abrir seus olhos, que em tudo nós somos atribulados aqui fora, porém não angustiados aqui dentro, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados, levando no corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se multiplique na nossa carne mortal. E ainda que o meu homem exterior se desgaste, porque o homem exterior se desgasta, irmão. Estou vendo muita gente desgastada aqui. O homem interior se desgasta. Você pode esticar para onde você quiser, vai desgastar, meu filho. Amém? Amém? Daqui a pouco começa a aparecer as bordinhas de catupiry. Não, aqui fora você pode fazer o que quiser, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Mas o importante é que o homem interior, a mulher interior se renove a cada dia. Que você seja renovado por Deus. Que esta leve e momentânea tribulação, essas coisas externas, as circunstâncias externas, não pare quem você é.
A cada problema que você soluciona, a cada problema que você vence, você deveria ter mais fé e não menos fé. Eu vou falar de novo, porque sabe, você dá um glória a Deus. A cada problema que você vence, que você supera, você deveria ter mais fé para o próximo. Nós já profetizamos e vamos profetizar quantas vezes for preciso. Até final do ano esse problema vai acabar. Porque tem problema na fila esperando para o ano que vem. E você vai ter que vencê-los também. E parece que Deus não gosta da gente. A impressão que dá é que ser crente é uma desgraça, irmão. Mas se você for analisar, todo mundo tem problema, só que agora você está vendo eles. Antes você não via. Você estava cego pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne, mas agora você vê. Por isso que parece que eles ficaram gigantes, mas eles sempre estiveram aí. Só que agora você está vendo o mundo de dentro para fora, não é mais de fora para dentro. Você vê o mundo na perspectiva de Deus, do Espírito. A gente diz assim, depois que eu vim para a igreja, meu Deus, parece que o diabo se levantou. Mas claro que ele se levantou. Na realidade, esse é o trabalho dele, se levantar. Mas o que está acontecendo? Que agora você está vendo. Irmão, tudo que está desordenado é porque não tem luz. Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E houve luz no primeiro dia. Mas o sol Deus só fez no quarto dia. E já havia luz no primeiro dia. Por quê? Porque o que ilumina a minha vida e a sua não é o sol, é a palavra de Deus. Deus disse, haja, e houve. E a terra era sem forma e vazia, até Deus declarar luz sobre ela. Irmão, tudo que vive sem luz está em desordem. E tudo que está desordenado, quando vem a luz, volta ao normal. Então se prepare, porque a luz está aumentando. A luz de Deus vai aumentar na sua vida, amém, irmãos? E quanto mais você entra, mais você busca, mais você renuncia, essa luz, a tendência dela é aumentar cada vez mais na sua vida, nos seus negócios. E aí você tem um problema que você não tinha. Você vai ver. Você vai ver. E quando você vê, você acha que aquilo nasceu na sua vida naqueles dias. Não, ele já estava aí. Só que agora você está vendo. Deus abre os seus olhos para você ver. Deus abre os seus olhos para você enxergar. A desordem é uma operação das trevas que produz um vazio. Por isso que a terra era sem forma e vazia. Por isso você vai ver muita gente em desordem. Que desordem, pastor? Desordem espiritual, emocional, física, econômica, ministerial. Uma desordem familiar. Mas nós, cristãos, pseudos cristãos, nós temos o hábito de nos arrepender por nossas atitudes. Faz uma coisa errada, vai lá e se arrepende. Faz outra coisa errada, vai lá e se arrepende. Não, irmãos. O arrependimento bíblico não são por atitudes erradas, são por natureza errada. Porque se eu mudar só, se eu pedir arrependimento só pelas minhas atitudes, eu posso voltar a fazer ela depois. Quantas pessoas que você sabe que saíram das drogas voltaram para as drogas depois? Quantas pessoas que você sabe que solucionaram o seu problema familiar e voltaram a ter problema familiar? Por quê? Porque isso é um problema de natureza, não é de atitude. Por isso que é necessário fazer o quê? Nascer de novo. É necessário nascer de novo, para que mude as atitudes, de uma vez por todas. Eu preciso nascer da água e do Espírito. Porque senão, a cada ciclo, eu posso ter quedas nas minhas atitudes e voltar a fazer tudo de novo. Então o arrependimento que nós precisamos é porque nós estamos vivendo em desordem. Não é um arrependimento somente pelo pecado. Eu sei que tudo foi o pecado que criou essa desordem, foi o pecado que criou. Mas eu não posso viver me arrependendo somente por atitudes erradas. Talvez a minha natureza esteja errada. Eu quero me arrepender das ações, talvez eu tenha que me arrepender dos pensamentos, porque são os pensamentos que dão início às ações. Amém, irmãos? Uma pessoa que é prisioneira de pornografia, não adianta ela só desligar a televisão.
porque a qualquer momento ela pode ter uma atitude pornográfica, porque a natureza dela precisa mudar. Então o que ela vai fazer? Ela vai jejuar, ela vai orar, ela vai confessar: Deus, eu sou assim, me ajude. Deus, eu não quero isso, isso não é para mim. Eu sou teu filho, os meus olhos são teus, meus ouvidos são teus, minha mente é tua. Eu não quero ficar preso dentro de um cativeiro de imoralidade, Senhor. Eu nasci de novo, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aleluia! E quem é que resolve isso? É você. E aí você para na frente da igreja e diz: igreja, ora por mim. Irmão, ora por mim, porque eu tenho problema na pornografia. Não adianta. Você está dizendo que oração não adianta? Claro que oração adianta, meu irmão. O que não adianta é se eu não nascer de novo. Por isso eu vou de igreja em igreja, de campanha em campanha, de púlpito a púlpito, pedindo que alguém resolva um problema, um cativeiro que se criou dentro de mim por causa da minha iniquidade, porque é um problema de natureza. Amém, irmãos? Amém. É um problema de natureza. Eu preciso mudar, é a minha natureza. Eu preciso nascer de novo. Amém? O nosso arrependimento, nós precisamos entender que desordem é tudo que não é Cristo. Eu vou repetir: tudo que não é Cristo é uma desordem na nossa vida. Amém? Nosso arrependimento tem que ser pelo pecado, mas também pelo vazio que nós temos de Cristo. Imagina o Saulo de Tarso. Vânio, Saulo de Tarso fazia a obra de Deus. Ele matava crente, ele queimava casas com gente dentro, e ele estava fazendo a obra de Deus. A obra de Deus. Irmão, até hoje tem gente matando em nome de Deus. Pessoas estão matando pelas religiões em nome de Deus. Quantas pessoas acham que servem a Deus quando não servem? Saulo de Tarso estava matando em nome de Deus. Um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um benjamita, fariseu de fariseus. Ele mesmo fala isso em Filipenses. Enquanto a lei, zeloso. O cara que ia buscar ordem, ele ia no STF pedir ordem para atacar a igreja. Até que um dia, ele encontra Jesus. E ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmão, cada vez que você persegue algo que Jesus ama, você está perseguindo é Jesus. Aquela pessoa que você não gosta dela não significa que Jesus não a ama. Aquela pessoa que você tem problema com ela, quem tem problema é você. Jesus quer salvá-la. Mas ele adora a outra igreja, ele está na outra igreja, ele é de outra religião. Jesus não está nem aí. Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior do que essas prateleiras religiosas que nós criamos e catalogamos as pessoas pelas suas práticas. Jesus não cataloga pessoas pelas suas práticas. Saulo foi ao chão, ficou cego. E ele disse: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, quem tu persegues. Ou seja, ele sabia que era o Senhor. O que ele não sabia é quem o Senhor era. Quantas pessoas que servem a Deus e pensam que estão trabalhando para Deus, porque fazem as coisas certas. Não, irmãos, eu não posso atacar o que Jesus ama. Jesus não me chamou para condenar, Ele me chamou para morrer junto. Ele não me chamou para condenar alguém, Ele me chamou para morrer por alguém. Amém, irmãos? Para morrer por alguém. Ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior, ele tem que ser renovado todo dia. Todo dia. Então se arrependa de tudo que você vive e de tudo que você faz que não é Cristo na sua vida.
Amém? Deixa eu entrar num assunto aqui. O dilúvio não caiu na terra enquanto a arca não estava pronta. Não caiu. Os filhos de Eli não morreram enquanto Samuel não estava pronto. Saul não foi removido enquanto Davi não estava pronto. O que é que eu aprendo aqui? Deus está aprontando algo para assumir o que Ele está removendo. E aí você está focado no que Deus está removendo, quando você tem que estar focado naquilo que Deus está levantando. Tem coisas que Deus já terminou com elas, mas ainda não removeu, e vai remover, irmãos. Mas isso não é problema seu. Embora Deus declare as coisas terminadas antes de serem removidas, Ele não removerá até que tenha preparado um novo para assumir. E quando eu falo novo, a gente pensa que é uma nova pessoa. Deus vai tirar um e botar o outro. Não, não é isso. Deus não trabalha assim. Deus não joga xadrez, irmão. Não é isso. Não fixe os seus olhos no que está caindo, mas no que Deus está construindo para assumir este lugar. E o que é que Deus está construindo? Uma nova mentalidade, um coração rendido. Amém? Amém, irmãos? Fala a verdade. A gente ouve tantas notícias, a gente ouve tantos ataques na internet, nas redes sociais, nos jornais. Tem hora assim que dá uma tristeza, não dá, gente? Você não fica triste, não? Eu fico. Tem hora que dá uma tristeza, diz, meu Deus. Aí a nossa tristeza gera uma indignação. A indignação gera uma crítica. A crítica já gera difamação, a gente já começa a falar. E a gente começa a dizer o quê? A igreja está perdida. Irmão, todo avivamento nasceu de igrejas que estavam perdidas. Todo avivamento nasceu de um povo que tinha perdido a esperança. Mas lá no meio Deus levantou 5, 6. Lá no meio Deus levantou alguns que resolveram olhar para o que Ele estava levantando, não para aquilo que Ele estava derrubando. Aleluia! Ele não removerá até que tenha preparado um novo para assumir aquilo que Ele removeu. E aí nós vamos para Apocalipse. Dá uma catástrofe como deu no Rio Grande do Sul. Agora a gente diz, Jesus está voltando. Por quê? Porque a gente olha para Apocalipse, a gente só estuda acontecimentos. Apocalipse não é para estudar acontecimentos, irmãos. É para Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém? E a gente vai para a internet como dizer, olha, Jesus está voltando, hein? Se liga. Mas você que vai na internet fazer isso, você deve se ligar também. Nós deveríamos criar um cenário de esperança, estamos criando um cenário de medo. Nós deveríamos aproveitar as catástrofes, as dificuldades e dizer, olha, só tem uma saída. É Jesus Cristo. Mas a gente fica pesando a mão. A gente fica pesando. E a gente, em vez de gerar esperança, gera medo. Gera medo. Na ira do homem não se manifesta a glória de Deus. Arrependimento não é por ira, irmão, é por amor. Só alguém que ama muito tem condições de, quando prega, quando fala, quando escreve, quando canta, quando ministra, quando levanta as mãos. Só alguém que ama muito, irmãos, pode gerar um ambiente de arrependimento. Ah, meu irmão, eu oro para que o amor do Senhor seja derramado em nossos corações. Ah, meu Deus, amém. Cutuca alguém que está do seu lado, o mesmo que você cutucou para pedir o livro. Diga para ele assim, ó, nós precisamos ver corretamente. Nós precisamos enxergar corretamente. E sabe o que me preocupa? Me preocupa porque as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, a igreja de Éfeso até Laodiceia, se essas 7 igrejas, elas representam os 7 períodos da igreja na terra, então nós estamos em Laodiceia. E Laodiceia é uma igreja perigosa. Por quê? Porque é uma igreja sem noção, noiada. Por quê? Porque ela pensa que é rica, ela pensa que não lhe falta nada,
Mas o Senhor diz que ela é miserável, pobre, cega e nua. E Ele dá 3 recados para ela. Ele diz: olha, eu aconselho que você compre ouro puro para que você seja realmente rica. Eu aconselho que você realmente compre vestes brancas para que você seja realmente santa. E por último, ele diz: compra o quê? Colírio para os seus olhos. O último pedido de Jesus para a igreja de Laodiceia é: você precisa enxergar melhor. Você precisa ver. Você está criando falsas linhas de chegada e está com medo de viver. Tem gente que não quer ter mais filho, porque como é que vai criar filho nesses dias? Tem gente que não quer mais a responsabilidade de um casamento, não quer ter alguém para cuidar. Porque como é que eu vou casar numa situação dessa? Não, irmão. Você só descobre quem você é no outro. Você só descobre quem você é no relacionamento. Alguém me dá aleluia? Lá em cima, aleluia. Tem aleluia aí, gente? As pessoas ficaram com medo de conviver juntas. Até ir para a igreja. Não, eu não vou mais para a igreja. A minha igreja agora é a internet. O pastor Luiz é meu pastor. Não sou, não. Não sou, não. Vá para a igreja. A gente tem dificuldade de ficar assim, a todo mundo juntinho. Por quê? Porque a igreja é feita de pedra, não é de tijolos. Tijolos são todos iguais, todos os mesmos naipes. Pedra não. Ó, tem pedra quadrada aqui, tem pedra redonda. Redonda tem bastante. Tem pedra comprida, pedra lascada, pedra grossa. Pedra grossa, quando passa na outra, se lasca. A igreja é feita de pedra. E quando chega uma pedra nova, você tem que se dobrando assim, ó, para encaixar. Parede feita de pedra. Por isso que as pessoas hoje têm dificuldade de convivê-las. Por quê? Por quê? Porque o relacionamento revela quem somos. Amém? Quer conhecer Luiz Hermínio? Pergunta para Iraci. Pergunta, amor. E se quiser conhecer ela, pergunta para mim. Por quê? Porque não tem ninguém que confronte você mais do que o cônjuge. Fala uma coisa aqui que não acontece, que ela chega em casa assim: por que você falou aqui? Isso não é verdade. Ela fala: aquilo que você falou lá não foi bem assim. Foi? Eu digo: foi, amor. Luiz, eu digo: foi, amor. É que hoje eu estava meio evangelástico. Ninguém confronta mais a gente do que o amigo de perto, do que o cônjuge. Mas as pessoas preferem viver só. Por quê? Porque é melhor. É melhor. Ela fica, ninguém a descobre. Provérbios 18 diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria de Deus é conjunto. Deus é uma comunidade de 3: Pai, Filho e Espírito Santo. A linguagem celestial é façamos, é pluralizada. Amém? É nós. Aqueles caras que dizem: é nós, mano. É nós mesmo, mano. É nós, não é eu. Só é eu quando não tem nós. E Deus está dizendo: é nós. Façamos. A oração do Pai Nosso é Pai Nosso. Não é Pai meu. Não é Pai teu. É Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Amém, irmãos? Então você precisa abrir seus olhos. Laodiceia não pode perder os olhos. Nós temos que olhar firmemente para Jesus. Nós temos que olhar para aquilo que Deus tem. Abra comigo aí, ó, 2 Coríntios 4:18, o texto que eu li, o 18. Leia aí o 18. Portanto, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as que se veem são temporárias, porém as que não se veem são eternas. Amém? As que não se veem são eternas. Vamos lá. Paulo diz que nós devemos o quê? Atentar nas coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Então, coisas temporárias, e nós estamos atentando para as coisas temporárias, irmãos.
Muitas notícias hoje que vão para o jornal, vira lixo amanhã, o jornal vai para o lixo amanhã tem mais notícia ruim nele. E nós vamos atentando só para as coisas temporárias. Amém? Uma atitude não define quem você é. Estraga a sua vida, pode marcar, você pode, mas não define quem você é. Um dia, Noé tomou um porre, mas Noé não era um bêbado. Um dia, Abraão mentiu, mas Abraão não era um mentiroso. E nós temos a prática e a facilidade de julgar as pessoas pelo quê? Por uma prática, porque nós atentamos para as coisas temporárias. Há 10 anos atrás você ouviu uma história, e quem sabe essa pessoa mudou. Quem sabe aquela pessoa que te fez mal um dia, hoje está diferente. Mas nós não conseguimos, nós não seguimos o curso. E o Senhor está dizendo: para de contemplar coisas temporárias e comece a contemplar coisas eternas. O Senhor está corrigindo a nossa maneira de ver. E esse é o trabalho das trevas, irmãos, é gerar cegueira. Por isso que aqui no capítulo 4 e o versículo 4, Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós precisamos enxergar, irmãos. Nós precisamos enxergar. Nós precisamos olhar para a nossa vida e não parar no tempo. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu não sou mais menino. Nós precisamos amadurecer, crescer, ir para cima, ir para frente. Amém, irmãos? A minha oração é que Deus abra os nossos olhos espirituais e a gente tenha esperança na eternidade e mais, tenha esperança em pessoas. Que nós possamos olhar para as pessoas e ver como que Deus vê essas pessoas. E não como a gente acha que elas são. Não precisa levantar a mão. Não precisa. Quantas pessoas que você não gostava delas até conhecê-las de perto? E quanto que você gostava e depois conheceu de perto? Por quê? Porque essa é a nossa maneira de ver temporariamente. Mas Deus não se move assim, irmãos. Deus é um Deus eterno. O plano dele é eterno. Sua vida é de 60, 70, por sua robustez 80, o que passar disso é canseira. Tomara que você chegue aos 100, glória a Deus. Mas a sua vida não termina nesses anos contados. A sua vida é eterna, amém? O que você está fazendo aqui nesta terra é um vestibular para a eternidade, para viver eternamente com Deus. Irmãos, na primeira vinda de Cristo, a cegueira veio em parte. Ela veio só para Israel, na velha aliança. Agora a cegueira está operando em parte sobre a igreja, a nova aliança. Então nestes dias, por favor, temos que procurar ver segundo a perspectiva de Deus. Quando Deus olha para esse homem, o que é que ele vê? Quando Deus olha para essa mulher, o que é que ele vê? Eu já falei aqui inúmeras vezes. Isaías só havia problema até Deus trazer ele para o trono. Quando Deus trouxe ele, ele viu que toda a terra estava cheia da sua glória. A mesma terra que Isaías amaldiçoava, Isaías disse: toda a terra está cheia da sua glória. A mesma terra que Isaías amaldiçoava. Você está me entendendo, irmãos? Procure saber as coisas que são eternas. Seu filho é eterno, sua família é eterna, sua vida é eterna. Não vai terminar assim. Diga para alguém que está do seu lado: não vai terminar assim. As coisas visíveis não são mais importantes, sim as que são aparentemente visíveis. As invisíveis, a Bíblia diz que o visível foi feito pelo invisível. Então o que é que tem mais valor, irmão? O visível ou o invisível? E nós precisamos entender esse princípio. Quando algo está morrendo é porque algo está nascendo. Amém? Quando algo está morrendo é porque algo está nascendo. Escreve isso aí porque você vai ver isso. Quando algo está morrendo é porque algo está nascendo.
E sempre que Deus remove algo é porque Ele quer melhorar o padrão, restaurar o padrão. Deus tem um padrão, e o padrão não é meu. E toda vez que eu saio do curso, que eu saio da linha, Deus vai lá e renova. Deus não tem um plano B para você, Ele só tem um plano A. Deus não acordou de manhã e disse: eu vou fazer isso com o João. Se o João se der errado, eu faço outra coisa. Não! Deus tem um plano para você, um plano eterno para você. Salmo 139, verso 16 e 17 diz que Ele escreveu sobre mim no seu livro, sem que nenhum dos meus dias existisse. Pastor, mas por que eu tive que passar tanta luta? É porque você saiu do plano original. E se você sai do plano original, Deus cria um plano adicional para te trazer de volta para o plano original. Deus não tem plano B para você, não tem saída de emergência para você, não tem, eu vou fazer isso, se não der eu planto aquilo. Não, 1000 vezes não. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e para dar um futuro para vocês. Então orareis e me achareis. Sabe quando é que você acha Deus? Quando você ora para Ele no plano dEle, no lugar que Ele tem para você. Eu sei os planos, e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não podem. Então deixa eu te animar. Não tem como dar errado. A única pessoa que pode acabar com tudo isso é você mesma. Não, nem o diabo pode, não pode. Por quê? Mas eu pequei muito, eu fiz muita coisa errada. Mas Deus riscou o escrito de dívida que era contra você, cravando ele na cruz. Nem o diabo pode parar você com aquilo que Deus tem para a sua vida. Só você pode botar fora. Esta leve e momentânea tribulação, eu estou com esperança no Brasil, eu estou com esperança na igreja. Só que a minha perspectiva não está em Brasília, está na eternidade. Amém? Você está me entendendo? Embora eu comungue mais com um lado, eu não tenho um lado, meu lado é o de cima. Se eu quero falar aos dois lados, eu não posso ter um lado, porque senão eu vou abençoar um e amaldiçoar o outro. Já está fazendo isso. A gente já está abençoando um lado e amaldiçoando o outro, sutilmente, porque a gente não concorda. E quer saber? Eu também não concordo, mas eu não tenho que amaldiçoar aquilo que eu não concordo. Porque aquele homem que matava crente, chamado Saulo de Tarso, ficou cego. E agora Deus vai lá e fala para Ananias, um homem simples, humilde, que a primeira, eu acho que é a única vez que a Bíblia fala dele. Acho que mais uma vez a Bíblia fala dele. Deus vai lá e diz assim: Ananias, vai lá na rua, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Quando Deus fala o nome, Ananias: não vou não. Vai, Ananias, ele está te esperando. Eu já falei para ele que você ia. Deus nem falou com Ananias, já avisou Paulo que um homem lá ia orar por ele. Vai lá, Ananias, ora por ele. Aí Ananias começa a pregar para Deus. Quantas vezes a gente quer ser mais santo do que Deus? Quantas vezes a gente quer convencer a Deus que a nossa ideia é melhor do que a dele? E Ananias diz: não, Senhor, o Senhor não conhece esse homem. Não, o Senhor está equivocado. Esse homem mata crente. Aproveita que ele está cego e mata ele. Mata ele, mata a família dele. Esse homem é um infeliz, miserável. O Senhor disse: Ananias, não discute. Eu vou ensinar para ele algumas coisas. Mas Senhor, ele mata crente. Não, Ananias, não vai matar mais. Ele está cego agora, mas eu vou abrir os olhos dele. E quando eu abrir os olhos dele, ele vai ter uma nova perspectiva da vida. Ele vai começar a amar pessoas que ele nunca amou. Ele vai começar a servir pessoas que ele queria destruí-las. É isso que o Evangelho faz com você, querida. O Evangelho é naturalmente sobrenatural, meu irmão. O Evangelho é poderoso.
As coisas visíveis não são tão importantes. E nós precisamos entender os princípios. Quando algo está morrendo, algo está nascendo. Mas nós costumamos só chorar por aquilo que está morrendo. Quantas vezes o Senhor deve ter dito a Samuel: até quando tu vais chorar por Saul? Até quando? Eu já tenho Davi. Saul escolheu o caminho dele. Qual é o teu trabalho? É interceder. O teu trabalho é interceder, irmãos. Eu não posso querer que ninguém se perca. Eu não posso me alegrar quando alguém se perde. Porque se Deus tiver que fechar uma igreja para mim encher, isso não é evangelho. Se Deus tiver que tirar um pastor do púlpito para botar outro, isso não é evangelho, irmãos. Deus quer nos expandir. Se Ele tiver que nos dividir para nos expandir, então isso não é evangelho. Não é. Bota aqui para mim 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 a 19. 2 Samuel 12, 15 a 19. Bota aqui para mim. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Espera um pouquinho. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias. É tão interessante que ela teve um filho de Davi, mas Deus está dizendo que ela era mulher de Urias. Isso é para outro dia. Culto de casais. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Ou seja, vai ficar mais brabo ainda. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. E eles responderam: morreu. Vamos botar o 20, vamos até o 24. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão e puseram diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que estás fazendo? O que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Cara, que história interessante. Davi pecou com Batseba. Você conhece a história. Eu não vou me deter à história. E aí a criança nasce, e a Bíblia diz que Deus feriu a criança. Davi ora, jejua, jejua 7 dias sem comer. Os servos, eles jogados no chão, na terra, 7 dias ali, chorando, pedindo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. A criança morreu. A criança morreu, os seus servos pensaram: e agora, cara? Como é que nós vamos avisar ele que a criança morreu? Ele percebeu que eles estavam cochichando e perguntou: a criança morreu? Eles disseram: a criança morreu. Ah, cara. Ele se levantou, se lavou, ungiu-se, mudou de roupa, voltou a adorar, foi para sua casa, pediu pão e comeu.
E aí os caras viram ele tomando essa atitude e disseram: você é doido? Você estava até agora jogado no chão. Ele disse: eu estava jogado no chão porque a criança estava viva. Só que agora foi assim que Deus quis. Sabe quando eu entendo que é assim que Deus quer, sabe o que eu faço, irmão? Eu paro de chorar por aquilo que está morrendo. Eu paro de chorar por aquilo que está caindo e digo: Deus quer mudar isso. E ele se lavou. Ele se ungiu. Ele voltou para adorar o Senhor. Foi para casa, comeu. Se deitou novamente com a sua esposa a cabo de dias. Ela teve outro filho. E agora a história era diferente. Deus o amou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que alguns de nós temos que parar. Estou pagando um preço para Deus fazer. E se Deus não quiser fazer? E se Deus não for fazer? Você acha que é você que move a Deus ou é Deus que move você? E se Deus não quiser recuperar? E se Deus não quiser renovar? Quando Davi percebeu que aquela era a vontade de Deus, o que ele fez? Ele se levantou. Ele foi lá, tomou um banho. 7 dias sem tomar banho. Ele se ungiu com óleo, se separou de novo para Deus. Entrou e adorou o Senhor. Foi para a casa dele e comeu. Se deitou com a sua esposa, com Batseba. Se deitou com ela de novo. Teve mais um filho. E nasceu Salomão. Eu tenho que estar de olho naquilo que está nascendo, irmão, não naquilo que está se perdendo. Eu tenho que estar de olho em coisas que Deus está levantando, não em coisas que Deus está derrubando. Porque se essa é a vontade de Deus, eu não posso lutar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, contra uma coisa que Deus não quer. Pegou? Vocês ficaram tão em silêncio agora. Coisa terrível é um homem lutar contra a vontade de Deus. Coisa terrível é um homem, por não entender o que Deus está fazendo, ele começa a lutar contra a vontade de Deus. Os discípulos, eles não conseguiram discernir a Cristo como o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de dizer: eu vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. Mas só que os discípulos não queriam que Jesus morresse. Estava indo tão bem o ministério, estava tudo tão lindo, tão maravilhoso. Às vezes, por não entender a vontade de Deus, a gente não permite Deus fazer. A gente não permite Deus lutar. E a gente sofre. Sofre por quê? Porque às vezes a gente quer uma coisa que Deus não quer para a gente. A gente quer uma coisa e Deus não quer. Então o que eu faço? Você ora com consciência. Você se lava pela palavra. Você se unge com a unção. Você entra e continua adorando. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Por que é tão difícil? Porque nós limitamos a Deus somente nas nossas necessidades. E às vezes Deus está dizendo: eu quero mudar você. Eu quero levar você para um outro ambiente, para um outro nível, para um novo lugar. E as coisas começam a desmoronar ao seu redor. Você fica: mas por que está acontecendo isso? Deus está dizendo: sou eu. Eu estou mudando o cenário para você. Eu estou mexendo com você nesse lugar. E a gente tem dificuldade, porque quando as coisas não contribuem, quando a gente ora uma coisa e acontece outra, quando a gente pede algo e acontece outro, e a gente não está entendendo que Deus está nos treinando para aquilo que está por vir. Levante sua mão assim comigo. Eu quero declarar, meu lindo, que você vai entrar numa percepção com Deus tão linda, tão maravilhosa, que você vai entender, amém? Que você vai entender coisas que Deus está fazendo. Entenda, Deus está corrigindo nossa maneira de vê-lo. Deus está corrigindo a nossa maneira de enxergá-lo. Deus está corrigindo a nossa maneira de vê-lo e a nossa maneira de enxergá-lo.
Quando algo está caindo, é porque algo está sendo levantado. Quando algo está caído, algo está sendo levantado. Então pare de chorar por coisas que estão caindo. Deus está dizendo: eis que vou fazer nova todas as coisas eu vou fazer. Aleluia, isso não vai parar você. Isso não é o fim. O que você pensa que é o fim, não é o fim, é só o começo. Não crie uma falsa linha de chegada para achar que já chegou. Não chegou. Estamos correndo a carreira que nos está proposta. E aí sabe o que é que acontece? A Bíblia diz que a bênção que tardia faz adoecer o coração. A gente vai ficando doente porque a gente não recebe aquilo que pede. A gente não recebe aquilo que pede, a gente não recebe aquilo que pede, não acontece o que eu estou pedindo, e a gente esmorece e para. E a gente diz assim para a gente mesmo: para que orar? Para que ir na igreja? Para que insistir? Ah, irmão, Deus está quase furando a bolha. O que é que eu tenho que fazer? Insistir. Não deu, Senhor, não deu. Mas o Senhor está aqui, o Senhor é o meu Deus. Eu me lavo, eu me unjo, eu como e eu entro para adorar, porque o Senhor é o meu Deus. Perseverança. Quem está buscando perseverança? Você sabe o que é que produz perseverança? Romanos capítulo 5, versículo 3 diz que a tribulação produz a perseverança. Produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Quem está buscando perseverança? Ah, você quer ser perseverança sem tribulação? Quando a tribulação vir, não foque nela. Ela é só uma ferramenta usada para aperfeiçoar você em perseverança. Perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar. Ai, faz assim comigo: perseverar. Sim, perseverar. Muda o seu vocabulário, muda a sua mente, muda a sua visão. Você não é aquele carrinho que bate e volta. Bate e não volta, bate de novo. Vai de novo. Até romper, irmão. Esses dias eu vi muitas coisas caírem no Rio Grande do Sul. Pontes caíram, casas caíram, igrejas caíram. Muitas coisas caíram. E eu chorei, irmãos. Nós estávamos chegando nos Estados Unidos, eu e Iraci, fomos surpreendidos com a notícia no aeroporto. Rio Grande do Sul está dentro d'água. Nós choramos, a gente tem muitos irmãos, é um estado do nosso país, um povo amado, abençoado. E muitas coisas caindo, cidades que vão ter que mudar de lugar, cidades que não vão existir mais. Imagina. E eu chorei, e muita gente chorou. Mas quando nós começamos a olhar, eu comecei a ver que estava sendo levantado uma nova perspectiva para o Rio Grande do Sul. Uma nova perspectiva. Era como se Deus estivesse dizendo: eles já foram batizados em águas. Eu vou fazer algo novo. Não dê atenção. E as pessoas falando, não dê atenção ao orgulho que está sendo derrubado. Dê atenção à humildade que está sendo levantada. Dê atenção às coisas que Deus está fazendo. Deus sabe como para a gente, irmãos. Deus sabe como para a gente. E melhor separado por Deus. Davi sabia, ele disse: melhor é cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E quer saber, às vezes para ver o vizinho, os muros precisam cair, dogmas precisam cair. Deus está erguendo um só Brasil, amém? Porque Cristo não há judeu nem grego, em Cristo não há judeu nem grego, não há pobre nem rico, não há fraco nem forte, não há escravo nem livre, um só povo que se chama pelo meu nome. Pastor, mas está uma bagunça, está uma festa, está... Meu Deus, a gente vai em alguns lugares, irmãos. Nós estamos viajando quase toda semana para pregar o Evangelho.
em algumas conferências que nós fazemos do sobrenatural nas igrejas do Mevan, nas regiões onde nós temos plantado igrejas, e é tanta bagunça, tanta bagunça. A nação está bagunçada, irmão. A gente não sabe mais quem é que manda nessa nação. A gente não sabe mais quem é que governa essa nação, quais são os três poderes, eles não comunicam mais entre eles. Aí eu vou ler o 2 Reis, capítulo 22, quando eles estão fazendo uma reforma no templo. Quando Josias acha o livro no meio da bagunça, eles estão lá no templo restaurando, reformando, e de repente ele acha o livro da lei no meio dessa bagunça, no meio dessa desordem. Porque toda vez que Deus vem e bagunça, irmão, é porque Ele quer que a gente encontre algo. Deus quer que a gente encontre algo. Então eu quero encorajar você a olhar corretamente, porque a nossa vida pode estar uma bagunça, o nosso lugar pode estar uma bagunça. Talvez você está olhando, a idade está chegando, está passando o tempo, e parece que você não adquiriu nada, não fez nada sólido. Meu Deus, você vai viver eternamente, por favor. Acorda, tem uma perspectiva eterna. Você está olhando para a sua desordem, e Deus está querendo trazer ordem na sua desordem. E Deus está dizendo: eu quero mudar a sua visão. No meio da bagunça, Josias achou o que podia organizar a nação. No meio da bagunça, o rei Josias achou o livro da lei, pegou o livro da lei e começou a ordenar a nação, até fazer a Páscoa de novo. Então, por favor, chega de colocar coisas sobre Cristo, sobre a igreja de Cristo. Muitas desordens, muitas bagunças que foi nós que geramos, irmãos, com as nossas perspectivas momentâneas. A gente se move por circunstância, e Deus está dizendo: não, se mova por uma palavra eterna. Se mova por uma palavra eterna. Eu termino aqui, Tiago capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz Tiago: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve terminar a sua obra, diz a minha tradução. Aqui diz assim: a perseverança deve ter ação completa. É a mesma coisa: para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. A minha tradução diz: maduros, completos, não tendo falta de nada. Então tende por alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra. Posso pedir uma coisa para você? Não fica dizendo que os dias são maus, não fica dizendo: está muito difícil, vai ficar pior, você não viu nada ainda, vai ficar muito pior. Mas os amigos de Deus vão ficar melhores, os amigos de Deus vão ter mais fé, mas o mundo vai ficar pior, muito pior. Jesus prometeu, Ele fala duas coisas importantes. Ele diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Já está acontecendo. Esfriamento do amor, irmão, é muito grande. E outra coisa que Ele perguntou, Ele disse: e quando o Filho do Homem voltar, Ele achará fé na terra? Fé e amor, irmão, são duas coisas que nós precisamos lutar nesses dias. Fé e amor. Então eu quero declarar para você que nessa noite, não deixa o amor esfriar, irmão. Não deixa a fé acabar, irmão. Tenha fé. Amém?